O presidente Lula está viajando hoje para cumprir agendas no Egito e na Etiópia. Depois de uma escala em Cabo Verde, já na África, Lula desembarca no Cairo, capital do Egito, onde se encontra com o presidente do país. Segundo Itamaraty, está prevista também uma possível visita à Liga Árabe, grupo de países árabes que tem sede no Cairo. Na sequência, o presidente parte para a Etiópia, onde participa da reunião de chefes de Estado e de governo da União Africana, que representa os países do continente. Para analisar essa primeira viagem internacional do presidente Lula em 2024, nós convidamos Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Enfim, quais são os objetivos do presidente Lula nessa viagem que faz agora? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, existem dois pontos importantes na viagem do presidente Lula que têm que ser analisados pelos brasileiros. O primeiro é o fato de que representa a questão dos BRICS estendidos, né? A gente teve a entrada de países africanos, países do Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, o próprio Irã, que devem participar de reuniões com os países africanos. Então, a visita do presidente Lula é tentar fazer uma integração com esses novos países relacionados aos BRICS. Por outro lado, quando a gente pensa em conflitos internacionais, a visita ao Egito tem um simbolismo importante, lembrando que o Egito é um grande player que está sendo fundamental nos tentativas de acordos de paz entre Israel e a autoridade palestina. E, obviamente, grande parte, ou quase totalidade, das pessoas que estão fugindo da faixa de Gaza, inclusive brasileiros, saíram pelo Egito. Então, de uma certa maneira, o presidente também tem interesse em estreitar laços com o Egito nesse momento. Por outro lado, quando a gente pensa de visões governamentais e de negócios, a África é o continente, né, que vai crescer mais durante esse século. A gente está falando não só em termos populacionais, mas também de PIB. E há um interesse do presidente Lula e também de empresários brasileiros de vender mais para países como o Egito, Marrocos e também outras nações, principalmente com a ideia da Constituição da União Africana. Então, ao meu ver, existe sim um ponto importante com essa viagem do ponto de vista de comércio e estratégica para o Brasil. Igor, peço que você continue com a gente. Quero trazer agora uma reportagem que eu gostaria da sua análise também. Um navio grego que transportava milho do Brasil para o Irã foi atingido por mísseis no Mar Vermelho. Após o incidente, os rebeldes Houthis do Iêmen reivindicaram a autoria do ataque. A embarcação Star Iris, que partiu do Pará, cruzou o Oceano Atlântico em direção ao Irã, país que financia os rebeldes Houthis do Iêmen. Ao passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que separa a África da Ásia, foi atingida ao menos 2 vezes. As autoridades americanas disseram que a embarcação de origem grega foi danificada, mas nenhum tripulante ficou ferido. Os Houthis afirmaram que o objetivo era atacar um navio americano, em resposta aos recentes bombardeios dos Estados Unidos contra o grupo. Navios comerciais que cruzam o Mar Vermelho têm sido alvo frequente de rebeldes do Iêmen desde novembro, em apoio aos terroristas do Hamas. Por conta do perigo, grandes companhias marítimas têm desviado embarcações pela costa da África para fugir dos ataques. No mês passado, a Marinha do Brasil voltou a liderar uma operação de segurança internacional, que inclui as águas do Mar Vermelho. As chamadas Forças Marítimas Combinadas reúnem países de vários continentes, com o objetivo de combater a ação de piratas e ajudar na segurança das embarcações, em uma das principais rotas mundiais de navegação. A liderança é rotativa. Eu volto a falar com o Igor Lucena. Igor, essa questão no Mar Vermelho não é de hoje, a gente já tem trazido notícias a respeito disso, não é? Agora, que tipo de intervenção é necessária para evitar ataques como esse que impactam a economia global? Exatamente, Jonathan. E lembrando que o Brasil se mantém bastante neutro dentro desse conflito, muitas vezes defendendo até os interesses da autoridade palestina.
Então, isso mostra a incapacidade do Irã de controlar definitivamente os Houthis, eles apenas suprem equipamentos, e esse ataque é totalmente desproporcional para os interesses brasileiros. Lembrando que o Brasil tem ligações positivas com o Irã e com o Iêmen, então isso é fora de qualquer contradicional. É importante dizer que apenas China e Rússia estão sendo poupados desses ataques dos Houthis, e a liderança do Brasil deste momento e o uso de armas de destruição contra as bases do Iêmen são necessários. Os Houthis não apresentam demandas específicas, eles querem apenas o fim do conflito contra o Hamas, eles são parceiros do Hamas, são um grupo terrorista, e se não houver uma união dos países ocidentais, principalmente das grandes armadas, das marinhas, para ter esse tipo de pirataria, que é uma nova pirataria, nós vamos ter conflitos, inclusive na economia brasileira, como nós assistimos. O que esse navio sofreu saindo do Pará é apenas uma oportunidade de outras que podem acontecer, e no momento onde o presidente Lula trabalha para ampliar as negociações com o Oriente Médio, com o Mar Vermelho e o Canal do Suez, são pontos fundamentais para que os nossos produtos possam chegar na região. Então, cria-se totalmente um contrassenso, e é fundamental que haja ou um ataque militar mais forte e uma retirada total dos ataques, e isso passa por responsabilizar o Irã, que é o grande financiador militar e financeiro, ou, de fato, nós vamos ter um problema que vai continuar no ano de 2024. Existem algumas empresas marítimas que já aumentaram os preços de fretes naquela região mais de 80%. E, obviamente, esse tipo de problema termina a desamesa dos consumidores do mundo inteiro. Igor, outra notícia também hoje em destaque no noticiário internacional é a de agricultores que entraram em confronto com a polícia durante protestos em Nova Delhi, na Índia. Milhares de trabalhadores participaram de um ato pedindo maior apoio do governo para as atividades no campo, incluindo a garantia de preços mínimos na colheita. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo para conter a multidão. Segundo o Sindicato de Agricultores, a última tentativa de negociação com o governo fracassou. Então é isso, a gente tem agora essa manifestação na Índia, mas num passado muito recente, aí estou dizendo de semana passada, retrasada, a gente acompanhou esse movimento também na Europa, que aliás começou na Europa, né? A gente pode imaginar de fato, Igor, agora que esse setor, diante de insatisfações com os governos locais, possa se manifestar em diferentes partes do mundo, e qual é essa grande insatisfação? Jonathan, existem dois fatores fundamentais. O primeiro é que nós assistimos a preços muito altos em 2022, em 2021, por causa da pandemia. Isso significa que de lá para cá, os preços dos gêneros agrícolas, que em geral são commodities, vêm despencando, em alguns casos até mesmo 20%, e isso diminui drasticamente a renda dos trabalhadores agrícolas. No caso da União Europeia, existe também o acúmulo de novas regulamentações, a transição verde na Europa está sendo muito rápida, e tudo isso diminuiu muito a margem de lucratividade dos europeus. Na Índia, o caso é um pouco diferente, mas similar. O governo de Narendra Modi havia negociado compras governamentais, valores mínimos de produtos e uma de novas regulamentações. Modi tentou desregulamentar o mercado, criar leis mais livres, e isso impactou preços. O objetivo desses agricultores é manter mais proteção aos seus mercados, a seus produtos, e isso está sendo muito controverso no parlamento indiano. Então, o grande problema é como, de uma certa maneira, agradar os agricultores, mas prejudicar a economia como um todo. Por outro lado, Jonathan, essas manifestações acontecem não por acaso, mas pelo fato de que nós temos eleições agora em abril e maio na Índia, e teremos também na União Europeia. Então, os agricultores, obviamente, insatisfeitos e querendo proteções e mudanças ao seu setor, aproveitam o momento eleitoral para fazer suas reivindicações, tanto na Ásia quanto na Europa.
Igor Lucena, obrigado pela sua análise. Eu nem vou dizer para você ir para a rua curtir o carnaval, porque eu sei que está chovendo bastante aí em Fortaleza, né? Essa chuva tem atrapalhado, inclusive, os foliões que pretendiam passar esses dias de folga. Mas fique em casa, então. Continua assistindo a gente aqui na Record News. Temos muitas notícias para trazer sobre esta terça-feira. Muito obrigado, Jonathan. É isso mesmo. Bom carnaval a todos e até logo. Um abraço.